E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai continuar vendo sistemas lineares. E antes, um resumo da nossa última aula. Na última aula a gente viu que é equação linear, que é toda equação que tem esse formato aqui, onde a gente tem os termos, os coeficientes e as incógnitas. E vale notar que em uma equação linear, todas as incógnitas têm que ser na primeira potência, né? Ó, x1, x2, x3, ou x, y, z. Nunca a gente tem que ter uma incógnita ao quadrado, por exemplo, ou uma raiz de uma incógnita, ou multiplicação entre elas, porque aí a equação deixa de ser linear. A gente também viu o que é um sistema linear, que é basicamente um conjunto de equações lineares. Nós vimos como classificar um sistema linear, né, as possíveis classificações. Impossível, que é quando o sistema não possui solução. Possível, que é quando ele possui solução. E dentre os sistemas possíveis, ele pode ser determinado, que é quando ele possui uma solução única. Ou então, ele pode ser indeterminado, que é quando ele tem infinitas soluções. A gente também viu o conceito de sistemas equivalentes, que são sistemas que possuem o mesmo conjunto de solução. E a gente também viu como escrever um sistema linear na sua forma matricial, transformando o sistema em um produto de matrizes que é igual a uma matriz contendo os termos independentes, né? A gente também viu uma das aplicações do teorema de Cramer, que o que diz esse teorema? Ele diz que se o determinante dessa matriz aqui for igual a zero, o sistema ou ele é impossível ou ele é possível e indeterminado. Ou seja, que é o que está dizendo aqui. Se a gente acha o D da matriz dos coeficientes e ele dá um número diferente de zero, o sistema vai ser possível e determinado. Então, a gente pode falar que ele tem uma única solução. Bom, e agora a gente vai começar a ver o que são sistemas escalonados. E o que diz a definição? A definição diz que um sistema S estará em sua forma escalonada se o número de coeficientes nulos, antes do coeficiente não nulo, aumenta de equação para equação. A definição parece um pouco confusa, mas vendo com exemplos fica mais fácil de entender. Primeiro exemplo, nós temos esse sistema S, que tem duas equações, a primeira equação, a segunda equação, e três incógnitas, x, y e z. A gente pode ver que na equação de baixo, o coeficiente do x é zero, ele aqui não aparece, né? Lembrem-se que quando o coeficiente não aparece, é porque ele é zero. Quando a incógnita não aparece, perdão, é porque o coeficiente é zero. Então aqui o x é zero, e aqui nós temos um coeficiente 1, porque quando não aparece o escalar é que é 1, né? E a gente pode ver aqui, aqui tem dois termos, e aqui tem 3. Então, a gente pode falar que esse sistema aqui é um sistema escalonado. Um outro exemplo é esse sistema aqui com 3 equações e 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. A gente pode ver que aqui só tem o T e o W na de baixo, aí sobe uma, já aumenta o número de termos que aparece. Temos o Z, aí depois a gente sobe mais uma, aqui aparecem mais 2. Mas mesmo assim ele é escalonado, porque é como se tivesse aqui entre a primeira e a segunda uma outra equação, só que com tudo sendo igual a zero. O importante para um sistema ser escalonado é que de baixo para cima, sempre que a gente analise, sempre suba o número de termos. Aqui tem 2, aqui tem 3 e aqui tem 5. Está subindo, então a gente pode falar que esse sistema é escalonado. Mais um exemplo. Esse outro sistema aqui, também com duas equações e 3 incógnitas, é um sistema escalonado. E a gente pode falar sobre sistemas escalonados de acordo com os tipos. Possuem 2.
de acordo com o número de equações e o número de incógnitas. O primeiro é quando a gente tem o mesmo número de equações e o número de incógnitas, como por exemplo esse sistema aqui. Temos duas equações, a primeira e a segunda, e duas incógnitas, x e y. Esse outro sistema aqui também possuímos duas equações e duas incógnitas. Nesse caso, as incógnitas são x1 e x2. E vale lembrar que, nesse caso aqui, escrever 0x ou deixar nessa equação aqui apenas y igual a 1 é a mesma coisa. Vale ressaltar também que esse sistema aqui, ele não é escalonado, tá? Esse aqui é apenas um sistema que está como exemplo, onde a gente tem o mesmo número de equações com o mesmo número de incógnitas. Mas ele não é escalonado. Já esse aqui, ele é um sistema escalonado. E também temos os casos onde o número de equações e o número de incógnitas são diferentes. Como, por exemplo, esse aqui, que nós temos duas equações, porém temos três incógnitas, x, y e z. E o que é o escalonamento de um sistema? A gente vai utilizar o conceito de sistemas equivalentes, lembre-se que a gente viu na última aula e no começo dessa, que é quando nós temos dois sistemas que possuem o mesmo conjunto de solução. E primeiro a gente vai precisar aprender algumas transformações. A primeira transformação é trocar posições de duas equações. Temos esse primeiro sistema aqui. Se a gente trocar a posição das equações, a gente pode falar que esses dois sistemas aqui são equivalentes, eles têm a mesma solução. Uma outra transformação é multiplicar ou dividir uma equação por um número real não nulo. Isso aqui é uma coisa importante, esse número tem que ser não nulo. Como, por exemplo, temos esse sistema aqui. A gente pode multiplicar a segunda equação por menos 3. Pegamos a segunda equação, multiplicamos por menos 3. Quando a gente faz essa multiplicação, a gente multiplica todos os termos por uma constante, por um número real não nulo, nesse caso menos 3. Então, x vezes menos 3, menos 3x. Menos 4y vezes menos 3, mais 12y, porque menos, com menos é mais, né? Menos 2z vezes menos 3, mais 6z. E lembre-se sempre, a gente também multiplica o termo independente. 1 vezes menos 3, menos 3. E a gente pode falar, esses dois sistemas aqui, eles possuem o mesmo conjunto de solução. E a última transformação nessa aula, que a gente está chamando de transformação 3, multiplicar ou dividir uma equação por um número real não nulo e adicioná-la a outra equação. Essa é um pouco mais complexa, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. Temos esse sistema aqui, como exemplo, duas equações e duas incógnitas. E a gente pode pegar, vamos adicionar na segunda equação a primeira equação vezes 2. Ou seja, vamos pegar a primeira equação, multiplicar ela por 2 e somar isso na segunda, na de baixo. Então, primeiro vamos multiplicar a primeira equação vezes 2. 3x mais y igual a 3. 3x vezes 2, 6x. Y vezes 2, 2y. 3 vezes 2, 6. E vamos somar isso na equação de baixo. X mais 6x, 7x. 2y mais 2y, 4y. E lembre-se sempre de também realizar as operações no termo independente. 1 mais 6, 7. E o legal é que esses dois sistemas aqui, tanto da esquerda quanto da direita, eles possuem a mesma solução, o mesmo conjunto de solução. E o que é escalonar? Agora a gente pode falar o que é escalonar um sistema. A gente pode descobrir isso. O que é escalonar um sistema? É combinar essas três transformações que a gente acabou de ver para obter um sistema escalonado.
Como, por exemplo, vamos escalonar esse sistema aqui, esse sistema S. Ó, ele não é escalonado porque de baixo para cima não aumenta o número de termos, né? Duas equações, duas incógnitas. As incógnitas são x e y. A primeira equação, x mais 2y igual a 5. E a segunda equação, 2x mais 5y igual a 12. Vamos tentar escalonar ele. Vamos chamar essa primeira equação de 1 e a segunda equação de 2. O que a gente pode fazer? Vamos fazer aquela transformação 3 e multiplicar a primeira equação por menos 2 e adicionar esse resultado à segunda. Por que eu escolhi o menos 2? Porque é o oposto do 2x que aparece aqui embaixo. A gente poderia também multiplicar a equação de baixo por meio, porque a metade de 2 é 1, né? Somar com a primeira, somar esse resultado na primeira, e depois inverter a posição delas. Mas, enfim, então vai. Vamos pegar a primeira equação, x mais 2y igual a 5, e vamos multiplicar ela por menos 2. X vezes menos 2, menos 2x. 2y vezes menos 2, menos 4y. O termo independente, 5, vezes menos 2, menos 10. Agora, vamos pegar isso e somar com a equação de baixo. Menos 2 mais 2, 0. Menos 4y mais 5y dá mais um y, mais y. Menos 10 mais 12 dá 2. Ou seja, y igual a 2. Fazendo essa soma aqui, ó. Como menos 2x mais 2x é 0, esse termo some. A gente chega y igual a 2. Então a gente pode falar que o sistema S, esse sistema S aqui, e esse outro sistema, o S1, que tem a segunda equação y igual a 2, são equivalentes. E nesse caso, esse sistema que a gente achou, ele é escalonado, né? Porque ó, aqui no de baixo a gente só tem o y, e na equação de cima, na 1, a gente tem o x e o y. O termo aumentou a quantidade de termos que tem coeficientes não nulos, né? Então ele é escalonado. E possui a mesma solução. E como resolver sistemas lineares? A gente sempre separa em dois tipos, né? O primeiro, quando o número de equações e o número de incógnitas é igual, como por exemplo, esse sistema aqui, x mais 2y igual a 3, y igual a 1, temos duas equações, duas incógnitas. Nesse caso, ele é um sistema escalonado. Primeiro, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o determinante das matrizes dos coeficientes para ver se esse sistema é possível e determinado. As suas matrizes dos coeficientes é 1 e 2, porque aqui não tem nada, é 1. 2y, 2. Na equação de baixo, o x não aparece, é 0. E y, 1. Fazendo o determinante, como a gente aprendeu anteriormente, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 0, 0. Determinante dá 1. Então, como a gente viu, determinante diferente de 0, esse sistema é possível e determinado. Ele tem uma única solução. E uma coisa que é fácil de ver, quando o sistema é escalonado, olhando a equação aqui de baixo, se ela tiver só uma incógnita, a gente já consegue afirmar que o valor dessa incógnita é o valor do termo independente, né? A gente já pode afirmar que o y é igual a 1. E aí a gente pode pegar e substituir esse valor de y na equação de cima e achar mais uma incógnita, e assim sucessivamente. A gente pode substituir o y por 1, aí a gente chega numa equação x mais 2 vezes 1 igual a 3, x mais 2 igual a 3, passando 2 para o outro lado, subtraindo, x igual a 1. A gente já encontrou
a nossa solução, nesse caso. Nossa solução é 1 e 1, x igual a 1, y igual a 1. Aqui um outro exemplo, que a gente já viu antes também, é quando o sistema não é escalonado. Primeiro, vamos fazer o determinante dos coeficientes, 1, 2, 2, 5, ou seja, sua matriz, os coeficientes têm os elementos 1, 2, 2 e 5, seu determinante também dá um número não nulo. Então ela tem uma solução única, esse sistema tem uma solução única. Fazendo escalonamento, como é um sistema do exemplo anterior, a gente já fez esse escalonamento, então a gente já pode afirmar que o y é igual a 2 e podemos substituir o y na equação de cima por 2. X mais 2 vezes 2 é igual a 5, x mais 4 é igual a 5, x é igual a 1. A gente tem a solução desse nosso sistema. E o segundo caso, quando o m é diferente de n, ou seja, o número de equações e de incógnitas são diferentes, a matriz, aquela matriz dos coeficientes, ela não é quadrada. Então a gente não pode calcular seu determinante. Então, a gente não pode utilizar o teorema de Cramer para descobrir se ele se é um sistema possível e determinado, se ele é possível e indeterminado, ou se ele é impossível. E como a gente descobre isso? A gente analisa esse sistema fazendo seu escalonamento. Se ao escalonar a gente encontrar uma equação desse tipo aqui, a gente deve suprimir essa equação e prosseguir com o escalonamento. E em muitos casos, esse sistema vai ser possível e indeterminado. Já se a gente encontrar uma equação desse tipo aqui, que é 0 vezes uma incógnita, mais 0 vezes a outra, e assim vai, igual a um termo independente não nulo, a diferença entre essas duas é que na de cima o termo independente é igual a 0 e na de baixo ele é um número qualquer. Se a gente encontrar uma equação igual a essa segunda aqui, a gente já pode afirmar que esse sistema é impossível. E essa regra também é aplicável para sistemas que têm o mesmo número de equações e o mesmo número de incógnitas. Por exemplo, temos esse sistema aqui, que tem duas equações e três incógnitas, x, y e z. Vamos fazer o seu escalonamento. Vamos pegar a primeira equação, multiplicar por menos 2 e somar na segunda. Multiplicando ela por menos 2, x vezes menos 2, menos 2x. 2y vezes menos 2, menos 4y. Z vezes menos 2, menos 2z. E o termo independente, 3 vezes menos 2, menos 6. Somando na segunda equação, o 2x mais menos 2x dá 0, né? O 4y menos 4y dá 0, e o 2z menos 2z dá igual a 0. E nesse caso, 6 menos 6 dá 0. Então a gente encontrou uma equação onde todos os coeficientes são 0 e o termo independente também é 0. Então a gente pode afirmar que esse sistema aqui ele é possível e indeterminado. Se na hora de somar esse termo aqui tivesse dado, por exemplo, 1, a gente podia falar que esse sistema é impossível. Mas nós sabemos que esse sistema possível é indeterminado. E como achar as suas possíveis soluções? Lembre-se que quando o sistema é possível e indeterminado, ele tem infinitas soluções. Então vamos copiar o sistema aqui. E vamos suprimir essa equação que só tem zeros. Então a gente chegou numa equação onde x mais 2y mais z é igual a 3. Nesse caso, a gente tem que fixar algumas variáveis, trocá-las por termos chamados variáveis livres. Nesse caso, eu escolhi substituir o y por alfa e o z por beta, mas não existe uma regra para isso. Substituindo, fica x mais 2alfa mais beta igual a 3.
E isolando x, que é a incógnita que sobrou, a gente chega numa equação que x vai ser igual a 3 menos 2α menos beta. E com isso, a gente pode falar que o nosso conjunto de solução vai ser esse valor para x, a equação que a gente achou, 3 menos 2α menos beta. A solução para y vai ser alfa, e a solução para z vai ser beta, para qualquer alfa e qualquer beta. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as variáveis que a gente decidiu seriam livres, elas podem assumir qualquer valor. Como tem infinitas soluções, a gente pode montar um jeito comum é montar uma tabelinha. Nesse caso, ó, variando tanto o valor de alfa quanto de beta. E vamos ver se realmente tem infinitas soluções, respeitando sempre a fórmula que a gente achou. Quando o alfa for 0 e o beta for 1, a gente vai ter essa solução aqui, ó, substituindo o alfa por 0 e o beta por 1 aqui, a gente vai chegar em 2, 0 e 1. 3 menos 2 vezes 0 aqui dá 0, menos beta aqui dá 1, fica 3 menos 0 menos 1, 2. O alfa é 0, 0 e o beta é 1, 1. Vamos ver se essa solução bate. Vamos substituir o x por 2, o y por 0 e o z por 1. E lembre-se que para uma solução ser solução de um sistema linear, tem que bater com o termo independente para todas as equações. 2 mais 2 vezes 0 é 0, mais 1, 2 mais 1 é 3, bateu. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 0, 0, e 2 vezes 1, 2. 4 mais 2, 6, bateu. Ou seja, essa aqui é uma solução para esse sistema. E fazendo isso para outros valores de alfa e beta, isso aqui eu coloquei 0 e 1 apenas como exemplo, mas pode ser qualquer valor, podia ser 1 milhão, por exemplo, ou meio. E usando esses valores de alfa e beta, alfa 0, beta 0, a gente chega nessa solução aqui. X igual a 3, y igual a 0, z igual a 0. E mais uma vez, substituindo no sistema linear, bate para as duas equações. E da mesma forma, para alfa igual a 1 e beta igual a 1. Também bate. Qualquer número que a gente coloque para alfa e para beta, a gente vai achar um valor para x e vai bater. E na aula de hoje o conteúdo termina aqui. Qualquer dúvida podem me procurar, deixar um comentário. E até a próxima aula, pessoal.